Emma ficou feliz quando os outros se juntaram a eles. Era melhor observar as roupas finas da cunhada do que ouvir Robert, que tanto a irritara quanto a entristecera. A senhora Roberts, vestida com a mesma elegância que exibia em seu meio, entrou desculpando-se por seu vestido. Não quis fazê-los esperar, disse ela. Então vesti a primeira coisa que encontrei. Receio estar fazendo uma triste figura. Meu querido Sr. Watson, disse ela dirigindo-se ao marido. Você não retocou o pó de seu cabelo. Não, e não pretendo retocar. Acho que no meu cabelo tem pó suficiente para minha esposa e minhas irmãs. Na verdade, deveria se arrumar melhor antes do jantar, quando está fazendo uma visita, embora não faça isso em casa. Besteira! É muito esquisito que não goste de fazer o que os outros cavalheiros fazem. O Sr. Marshall e o Sr. Hemming trocam de roupa todos os dias de suas vidas antes de jantarem. E de que me serviu colocar seu mais novo casaco na mala se nunca quer usá-lo? Fique satisfeita com sua própria elegância e deixe seu marido em paz. Para pôr um fim nessa alteração e diminuir a evidente irritação da cunhada, Emma, embora sem nenhuma vontade de facilitar uma saída para uma bobagem dessas, começou a admirar o vestido dela. Isso produziu uma imediata complacência. Você gosta dele? Perguntou ela. Fico muito feliz. Este vestido já foi muito admirado, mas algumas vezes acho que a estampa é muito grande. Amanhã vou colocar um do qual talvez você goste mais do que deste. Viu o que eu dei para Margarete? O jantar foi servido e, a não ser pelo momento em que a senhora Robert olhou para a cabeça do marido, ela continuou alegre e falante, repreendendo Elizabeth pela fartura na mesa e protestando com veemência quando chegou o peru assado, que foi o único reparo ao "Veja que belo jantar! Peço e imploro que não seja servido peru hoje. Estou completamente apavorada com a quantidade de pratos que já comemos. Não comamos peru, eu suplico." Minha querida, respondeu Elizabeth, o peru está assado e tanto faz ele vir para cá ou permanecer na cozinha. Além disso, se for cortado, tenho a esperança de que meu pai fique tentado a comer um pouquinho, e esse é um de seus pratos favoritos. Você pode servi-lo, minha querida, mas garanto que não o tocarei. O Sr. Watson não estava suficientemente bem para juntar-se aos outros para jantar, mas foi persuadido a descer e tomar chá com eles. Espero que possamos jogar cartas esta noite, disse Elizabeth para a senhora Robert, depois de ver o pai acomodado em sua poltrona. Não conte comigo, minha querida, eu lhe peço. Você sabe que não gosto de cartas. Considero uma conversa agradável muito melhor. Sempre digo que as cartas são boas para quebrar um círculo formal, mas ninguém as quer quando está entre amigos. Pensei num jogo para distrair meu pai, disse Elizabeth. Se não for desagradável para você, ele diz que sua cabeça não está boa para o whist. Mas, se escolhermos um jogo individual, talvez ele se anime e se sente conosco. Claro, minha querida criatura, estou à sua disposição. Apenas não me obrigue a escolher o jogo, só isso. O único jogo que se joga agora em Croydon é Speculation, mas posso jogar qualquer coisa. Quando há apenas uma ou duas de vocês na casa, deve ser difícil distraí-lo,
Por que não o convidam para jogar cribbage? Margarete e eu jogamos cribbage quase todas as noites, em que não tínhamos nenhum compromisso. Um ruído como de uma distante carruagem foi percebido. Todos ficaram ouvindo. Agora estava mais audível. Com certeza a carruagem estava chegando mais perto. Era um som incomum para Stanton naquela hora do dia, pois o povoado não ficava em uma estrada pública e nele não moravam famílias de cavalheiros, com a exceção da família do pároco. As rodas se aproximaram rapidamente. Em 2 minutos, a curiosidade geral foi satisfeita. A carruagem parou, sem nenhuma dúvida, em frente ao portão do jardim da residência paroquial. Quem poderia ser? Com certeza era uma postchaise. Penélope era a única pessoa em quem se podia pensar. Talvez ela tivesse tido alguma oportunidade inesperada de retornar. Um momento de suspense se seguiu. Ouviram-se passos nas pedras da entrada, que passaram sobre a janela da casa e chegaram à porta da frente, para depois adentrarem o corredor. Eram os passos de um homem. Não podia ser Penélope, deveria ser Samuel. A porta se abriu e exibiu Tom Musgrave, vestindo uma capa de viajante. Ele estivera em Londres, agora estava indo para casa e se afastara meia milha de seu caminho, simplesmente para fazer uma visita de 10 minutos em Stanton. Ele amava surpreender as pessoas com visitas repentinas em ocasiões extraordinárias, e naquele caso tinha o motivo adicional de dizer às senhoritas Watsons que ele esperava encontrar calmamente sentada após o chá, que estava indo para casa para um jantar às 8 da noite. No entanto, ele não surpreendeu mais do que foi surpreendido quando, em vez de ser recebido na salinha de estar, abriu-se a porta da sala principal, meio metro maior de cada lado que a outra. E ele contemplou um círculo de pessoas elegantes que não reconheceu imediatamente, distraídas com todas as honras de uma visita. Em torno da lareira, a senhorita Watson, sentada junto à mais elegante mesinha e diante do mais fino aparelho de jantar, ele ficou parado por uns instantes numa perplexidade silenciosa. Musgrave, exclamou de repente Margarete numa voz doce. Ele voltou a si e se aproximou deles, satisfeito por ver tal círculo de amigos, bendizendo sua boa sorte por um deleite inesperado. Apertou a mão de Robert, sorriu com uma mensura para as damas e fez tudo com muita elegância. Mas, quanto a alguma particularidade de tratamento ou emoção referente a Margarete, Emma, que o observava atenta, não percebeu nada que não justificasse a opinião de Elizabeth, embora os modestos sorrisos de Margarete significassem que ela estava disposta a supor que a visita tinha sido feita por causa dela. Ele foi persuadido, sem muito esforço, a tirar a capa de viagem e tomar chá com eles, pois se jantaria às 8 ou às 9, como ele observou, não fazia muita diferença. E sem parecer buscá-la, ele não recusou a cadeira perto de Margarete, que ela tão prontamente trouxera. Dessa forma, ele o protegia das irmãs, mas não estava imediatamente em seu poder protegê-lo das reivindicações do irmão,
pois como Musgrave supostamente vinha de Londres e havia partido de lá havia apenas 4 horas, as últimas versões das notícias públicas e a opinião geral do dia deveriam ser comunicadas a Robert, antes que ele pudesse dirigir sua atenção aos assuntos menos nacionais e importantes das mulheres. Finalmente, entretanto, ele ficou livre para ouvir a suave fala de Margarete, que expressou seu temor de ele ter feito uma viagem terrível, fria, escura e aterradora. Na verdade, o senhor não deveria ter partido tão tarde. Não pude vir antes, respondeu ele. Fiquei conversando com um amigo no café Bedford. Todas as horas são iguais para mim. Há quanto tempo chegou, senhorita Margarete? Viemos apenas esta manhã. Meu generoso irmão e minha boa cunhada me trouxeram para casa esta manhã mesmo. Estranho, não é? A senhorita esteve ausente por um bom tempo, não foi? 15 dias, suponho. O senhor pode imaginar, disse Margarete numa espécie de sussurro, quais são minhas sensações ao me encontrar de novo em Stanton. O senhor sabe que visitante deplorável eu sou. E eu estava muito impaciente para ver Emma. Eu temia o encontro e ao mesmo tempo ansiava por ele. O senhor não compreende esse tipo de sentimento? De jeito nenhum, exclamou ele em voz alta. Eu nunca poderia temer um encontro com a senhorita Emma Watson, nem com nenhuma de suas irmãs. Foi uma sorte ele ter acrescentado aquilo no final. O senhor estava falando comigo? Perguntou Emma quando ouviu o próprio nome. Não, de modo algum, respondeu ele, mas eu estava pensando na senhorita, assim como muitos mais à distância devem estar fazendo o mesmo neste momento. O tempo está muito agradável, senhorita Emma. É uma ótima estação para a caça. Emma é um encanto, não é mesmo? Sussurrou Margarete. Ela está acima das minhas mais ardentes expectativas. O senhor já viu alguém com uma beleza mais perfeita? Acho que até o senhor vai agora preferir uma pele morena. Ele hesitou. A própria Margarete tinha pele clara e ele não desejava elogiá-la particularmente. Mas a senhorita Osborne e a senhorita Carr também eram claras, e sua devoção a elas venceu.